Olá, turma! Sejam bem-vindos à aula 3 da disciplina de Educação e Comunicação em Saúde. Nesta aula, trataremos sobre as oficinas pedagógicas em saúde. Abordaremos o papel das metodologias ativas para a educação no SUS e as oficinas pedagógicas propriamente ditas, sua definição, seus objetivos, fundamentos, estrutura e vantagens, além dos desafios de aplicação desta metodologia no SUS. Ao final dessa semana, nosso objetivo é que vocês sejam capazes de compreender o método ativo das oficinas pedagógicas, sejam capazes de discutir sua importância para a educação em saúde e para a educação na saúde e também os seus benefícios e desafios dentro do SUS. E claro, que vocês sejam capazes de planejar e aplicar o método das oficinas no local de trabalho de vocês. Nós já vimos nas aulas anteriores que a educação em saúde, que é aquela voltada para a comunidade, e a educação na saúde, que é aquela voltada para os profissionais, devem ser como o próprio SUS, universal. Ou seja, deve ser realizada com a participação coletiva e democrática de todos. E que também deve ter o princípio da integralidade, partindo de uma visão ampliada da saúde e considerando o contexto e a realidade dos educandos, dos participantes da oficina. E, da mesma forma, a diversidade de entendimentos sobre este contexto e sobre a realidade que cada um dos educandos vai apresentar e vai compartilhar. Para isso, é muito importante que o método escolhido para ser utilizado nas ações educativas dentro do SUS sejam métodos que promovam o que a gente chama de aprendizado ativo. Aqui a gente tem a pirâmide de aprendizado, que mostra os métodos de aprendizado que são considerados passivos e os métodos de aprendizado que são considerados ativos. Ler e escutar sobre um determinado tema é considerado um método de aprendizagem passivo e que é coerente com o modelo tradicional que a gente já viu lá na aula 1. Já conversar, debater sobre uma temática é considerado um método ativo de aprendizagem e que é coerente com o modelo dialógico. Ou seja, a gente está falando, então, no modelo dialógico e nesse modelo de educação para o SUS, de uma educação que é problematizadora. É uma educação que envolve a interação de participantes, envolve o diálogo, o debate, a prática desse conhecimento, a prática desse saber e a troca de saberes entre os educandos e de educador e educando também. Nas metodologias ativas, o educando ele é colocado como centro do processo de aprendizagem. Ele é o protagonista deste processo de aprendizagem. E o objetivo dentro das metodologias ativas de educação é desenvolver uma aprendizagem significativa. Ou seja, é uma aprendizagem que constrói saberes e constrói aprendizados e trabalha conhecimentos que são úteis para a vivência dos educandos. Eles são úteis para a vivência e para a prática diária das pessoas que estão participando desse momento de educação. E, principalmente, esse saber ele deve ser construído a partir da problematização da realidade desses participantes. Ou seja, deve partir da reflexão que esses participantes fazem da sua própria prática. As metodologias ativas, elas trabalham uma concepção de educação crítico-reflexiva, que é muito baseada no estímulo no processo de ensino-aprendizagem. Esse estímulo, ele já é conferido desde o primeiro momento da atividade educativa, que é a escolha do tema que vai ser trabalhado. Idealmente, o tema ele deve ser algo que parte da realidade do educando. E isso vai instigar esses participantes
a se envolverem na busca e na construção desse conhecimento, porque a gente vai estar falando de algo que é parte da vivência, parte da vida real deles. O diálogo, ele está sempre presente nas metodologias ativas. E isso é importante para que a gente possa promover a valorização do conhecimento prévio do educando, o conhecimento que ele já traz consigo, além daquele conhecimento que ele vai ter acesso naquele dia. Então, com a troca de saberes, um educando oferece o seu conhecimento prévio para o outro e existe uma troca, existe um aumento do conhecimento, do saber que está sendo realizado naquele momento. E esse diálogo, além dessa troca de saberes prévios, ele também permite uma reflexão e uma problematização dessa realidade e uma avaliação crítica das problemáticas que estão envolvidas no tema que está sendo trabalhado nessa ação. Aqui nesse slide a gente tem diversas técnicas diferentes, digamos assim, de metodologias ativas, né? Diversas metodologias ativas. A avaliação por pares, por exemplo, que que a gente vai realizar durante essa disciplina, é um tipo de metodologia ativa. A gamificação é um tipo de metodologia ativa. A aprendizagem baseada em problemas também é um tipo de metodologia ativa. Nessa aula, a gente vai falar especificamente sobre as oficinas pedagógicas. Os métodos ativos, antes da gente entrar nas oficinas pedagógicas, fazer um pouco do resgate do histórico desses métodos ativos. Eles não são uma coisa nova, apesar de ser algo que está muito em voga, que tem sido muito discutido nos últimos anos, não é novo se falar em metodologias ativas e inovação em educação. Os métodos ativos de aprendizagem são algo que são discutidos desde o início do século XX. Em 1930, por exemplo, uma das pedagogias mais difundidas era o método Waldorf, um método que pregava o uso desses 3 verbos, pensar, sentir e agir, que são chamados de vértices do triângulo de criação. Essa é uma pedagogia que era principalmente utilizada na educação de crianças e que dizia que toda atividade educativa pautada nesta pedagogia precisava necessariamente envolver uma ideia, um sentimento e uma ação. A concepção de educação de Waldorf dizia que esses 3 vértices, essas 3 palavras, esses 3 verbos, eles eram tão estreitamente correlacionados entre si que quando eu aciono um deles, eu desencadeio todos os demais, né, de forma reativa. Então, para eles, o pensamento, ele gera um sentimento, e esse sentimento provoca a ação. Da mesma forma, uma ação pode provocar um sentimento e desse sentimento passar para uma reflexão. E um sentimento, ele vai ser dependente de uma criação mental e de uma iniciativa. Já em 1960, a gente vai ter uma outra pedagogia ganhando espaço, que é a pedagogia de Paulo Freire. Paulo Freire defendia uma outra tríade, que era a tríade agir, refletir, agir. O método de Paulo Freire era trabalhado dentro daquilo que ele chamava de círculos de cultura, que eram grupos compostos por populares, principalmente trabalhadores, que se reuniam sob a coordenação de um educador. Não era uma aula expositiva. Esses círculos de cultura, eles surgiram no âmbito das experiências de alfabetização de adultos no Nordeste, principalmente na região do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. Nos círculos de cultura de Paulo Freire, os educadores ensinavam os trabalhadores a ler e a escrever através do debate sobre os seus próprios trabalhos, sobre o ofício destas pessoas. Iam trazendo palavras que estavam envolvidas dentro desta realidade,
falava-se sobre as ferramentas que eram utilizadas, as técnicas que eram utilizadas por cada um desses trabalhadores, grande parte deles trabalhadores da agricultura, e através desse debate, desta realidade e do uso destas palavras no processo de aprendizado, é que a alfabetização dessas pessoas ela ia acontecendo. Para Paulo Freire, primeiro se é necessário ler o mundo para depois então ler a palavra. Então, para ele, eu precisava primeiro que essas pessoas dialogassem, primeiro promover um debate entre essas pessoas. E a partir desse debate, eu então passava para o outro processo, que era a alfabetização, que era o ensinar essas pessoas a lerem a palavra escrita. Paulo Freire também considerava que toda pessoa tem algo a ensinar. Nos círculos de cultura dos trabalhadores, eles mostravam que os trabalhadores eles ensinavam sobre os seus ofícios para os educadores que estavam ali coordenando aquele círculo, que não conheciam aquela realidade e não tinham nenhum conhecimento sobre essas ferramentas, sobre as técnicas, sobre aquilo que os trabalhadores conheciam tão bem. E os educadores, por outro lado, aprendiam sobre esse universo e traziam o conhecimento das letras, o conhecimento da alfabetização destas pessoas. Ou seja, o método de educação de Paulo Freire, ele era um método de educação extremamente dialógica, mas que era baseado na reflexão e que se pretendia, para além de ensinar essas pessoas a ler e escrever, ou seja, além da alfabetização, ele também pretendia que essa educação ela fosse conscientizadora e capaz de transformar a vida e a realidade dessas pessoas. É bem importante falar sobre esses círculos de cultura de Paulo Freire, porque as oficinas pedagógicas surgem justamente destes círculos de cultura. As oficinas pedagógicas, assim como os círculos de Paulo Freire, eles se constituem como espaços dinâmicos. Eles devem ser espaços descontraídos de construção de conhecimento, onde o diálogo ele vai estar sempre presente. E se deve promover esse compartilhamento e essa troca de experiência entre os participantes. A ideia das oficinas pedagógicas é promover um processo criativo de aprendizagem coletiva. E que esta aprendizagem, esse espaço, na verdade, ele seja capaz de propiciar uma aprendizagem que vai levar à transformação da realidade das pessoas que participaram dessa ação educativa. Em outras palavras, em uma oficina, a gente tem uma troca de saberes prévios trazida por cada participante. A partir dessa troca de saberes, nós temos a apropriação de novos saberes por parte também desses participantes e a construção e produção de novos conhecimentos, que vão ser teóricos e práticos. E essa construção, ela acontece de uma forma ativa e bastante reflexiva. Assim, as oficinas pedagógicas, elas precisam partir, como a gente já falou anteriormente, da análise da realidade dos participantes. A vantagem da aplicação do método das oficinas pedagógicas é que a partir desse espaço e a partir deste processo de aprendizagem é possível desenvolver habilidades, não só de comunicação, atividades interpessoais e algo que é muito importante dentro da estratégia de saúde da família, que é o vínculo dos profissionais com a comunidade. Também é possível, através dessa técnica, ou melhor dizendo, do método de oficina, desenvolver a criticidade
e a reflexão dos participantes da oficina, o que também é muito importante dentro da estratégia de saúde da família, onde a gente pretende realizar atividades educativas que promovam a autonomia das pessoas no seu cuidado. Bom, vamos falar mais especificamente sobre como realizar as oficinas pedagógicas. As oficinas pedagógicas, elas podem ser aplicadas em qualquer contexto. Aqui a gente vai estar falando de oficinas pedagógicas em saúde, mas elas também podem ser aplicadas em contextos outros fora da saúde. E ela pode ser aplicada de forma pontual, uma única oficina, mas também podemos realizar um conjunto de oficinas que tenha como objetivo atingir um determinado resultado ou a construção de um produto final. A oficina ela pode ser realizada tanto para fazer uma atividade educativa com os usuários do serviço ou com os profissionais, como ela também pode ser utilizada para auxiliar, por exemplo, na resolução de um problema dentro da unidade de saúde. As oficinas, elas, idealmente, qualquer que seja esse contexto que eu falei anteriormente, elas devem surgir sempre de uma demanda observada, de uma demanda identificada. Precisa que esse grupo que vai fazer parte da oficina esteja passando por alguma problemática ou tenha sido observada alguma problemática envolvendo aquele grupo e que necessite de uma intervenção. E é muito importante que esse grupo também perceba a necessidade dessa intervenção. Esse é o primeiro passo para a gente criar interesse na participação das pessoas pela ação da oficina pedagógica. Já que aquilo que vai ser abordado na oficina é de interesse da vida dessa pessoa e vai ser colocado em prática, vai ser um conhecimento útil para ela lá na frente. Tá? Os temas das oficinas e os objetivos dela, eles precisam ser definidos de forma muito clara e de forma bastante objetiva e específica. Então, eu preciso saber qual é o tema que eu vou trabalhar. O tema pode ser, por exemplo, o pré-natal odontológico, ou pode ser a baixa adesão das gestantes ao pré-natal odontológico. E, além desse tema, eu preciso também identificar quais subtemas eu vou precisar trabalhar dentro dessa oficina para atingir o meu objetivo. Por exemplo, se a gente está falando de uma oficina que vai ter como tema a prevenção à cárie dentária, eu sei que, geralmente, vão estar presentes como subtemas falar sobre o desenvolvimento da cárie dentária, métodos de higiene bucal e alimentação saudável. O educador, ele vai precisar se preparar em relação a esses temas e subtemas para que ele possa trabalhá-los de forma adequada dentro da oficina e assim, então, atingir o objetivo esperado com ela. O segundo passo para a construção e planejamento de uma oficina é estabelecer, ou melhor, avaliar o perfil do grupo. Já sei a temática que eu vou utilizar, que eu vou trabalhar, porque eu já percebi essa necessidade, mas agora eu preciso estudar o perfil dessas pessoas que vão participar da oficina. Isso faz com que a ação educativa que eu vou planejar, ela seja direcionada para essas pessoas, ela seja, então, uma ação educativa personalizada. E por isso, vai ser muito importante eu entender o contexto em que essas pessoas estão inseridos, tanto o contexto cultural quanto o contexto social. Preciso saber também qual é o ciclo de vida em que essas pessoas se encaixam. Eu vou estar fazendo uma oficina para crianças, adolescentes, idosos, adultos, ou para grupos específicos como gestantes, pacientes do hiperdia.
Isso vai definir o material que eu vou utilizar, se esse material ele vai ter uma maior ou uma menor complexidade cognitiva em relação, por exemplo, à escolaridade dessas pessoas, e também vai definir a linguagem que eu vou utilizar, para que essa linguagem ela seja o mais próximo possível daquela que é utilizada por essas pessoas. E assim, então, a minha oficina ela possa de fato ser um ambiente que promove o diálogo. É muito importante também eu identificar qual é o vínculo que eu tenho com essas pessoas. Dentro do serviço de saúde na atenção primária, é importante que o profissional entenda qual é o vínculo que ele tem com aqueles usuários e qual o vínculo que ele quer estabelecer com esses usuários. O maior vínculo, ele faz com que eu conheça mais a realidade e os problemas da comunidade. Bom, para que a gente faça, então, uma oficina, essa oficina, ela precisa seguir uma estrutura. A gente precisa lembrar que a oficina, ela é um espaço de diálogo e de conhecimento, saber construído na prática. Ela não pode ser uma aula expositiva. Ao mesmo tempo, a oficina, ela também não é um conjunto de atividades práticas que não tem relações entre si e que não existe um momento de refletir e de problematizar a temática que está sendo trazida. É preciso existir uma integração entre teoria e prática. E essa integração ela precisa ser consciente, de forma que eu vou produzir, uma ação criadora e transformadora das pessoas que estão participando da oficina e da realidade que essas pessoas vivem. Para isso, é muito importante que eu trabalhe em grupos pequenos. Uma oficina, a gente diz que o ideal é eu ter até umas 15 pessoas, porque aí eu consigo trabalhar de forma a mediar as ações que eu proponho para essas pessoas de forma mais próxima. E também consigo permitir que exista uma interação adequada entre essas pessoas e tempo suficiente para que cada etapa, cada momento da oficina, ela aconteça de forma adequada. A oficina, ela tem diversas estruturas, ou melhor, diversos modelos de oficinas existem na literatura. Aqui eu vou falar do modelo que eu trouxe para vocês, que a gente vai trabalhar nessa disciplina, que é um modelo que propõe 6 passos para a construção de uma oficina pedagógica. Os passos 1 e 2 são passos importantes e que não devem ser pulados quando a gente faz uma oficina pedagógica, porque eles são passos que têm, nesses 2 momentos, a realização de dinâmicas de integração entre os participantes. A dinâmica 1, que é realizada no momento na atividade integradora inespecífica, ela é chamada de inespecífica porque ela não precisa estar relacionada ao tema que vai ser debatido. Ela pode ser, por exemplo, uma dinâmica de apresentação, para que os participantes daquela oficina se conheçam, se eles ainda não se conhecem. Já a atividade integradora específica, ela é uma dinâmica que pode ser um momento lúdico, mas que nesse momento os participantes eles já estejam tendo contato com algum tipo de temática, ou melhor, já estejam tendo contato com a temática que vai ser trabalhada durante a oficina. Eu posso, por exemplo, utilizar perguntas disparadoras, para que as pessoas comecem a trazer naquele momento, no grupo como um todo ou em pequenos grupos, os conhecimentos prévios que eles já têm sobre aquele tema que a gente vai discutir. Passado o momento de integração e de chamar o grupo para pertencer e para fazer parte daquela construção, a gente passa para o passo 3. O passo 3 é o momento de aprofundamento sobre o tema e de reflexão sobre ele.
Nesse momento, a gente busca trazer novos conhecimentos e novas informações para os participantes da oficina. Isso pode ser feito através de um momento expositivo em que o educador traz essas informações em uma uma apresentação curta de slide, um vídeo, pode. Mas isso também pode ser feito de formas mais dinâmicas. A gente pode, por exemplo, solicitar que os participantes da oficina busquem essas informações aprofundadas utilizando a internet, computadores, celulares, livros, revistas, notas técnicas, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com profissionais de saúde. A ideia é aprofundar o conhecimento, mas isso pode ser feito de forma criativa, sem necessariamente ter um momento de apresentação expositiva. O passo 4 é o passo do momento da construção coletiva do saber. Nesse momento, o ideal é a gente dividir o grupo maior em pequenos grupos ou em duplas e solicitar que eles discutam sobre os conhecimentos prévios e aquele conhecimento que foi aprofundado, que foi buscado ou que foi trazido pelo coordenador da oficina. Nesse momento de discussão, os participantes em grupos menores, eles vão então desenvolver e construir um entendimento próprio desse saber e sobre esse tema que está sendo trabalhado. A gente geralmente solicita que nesse momento os educandos sistematizem esse saber que foi construído, propondo que eles coloquem esse saber em prática. Então, a gente pode solicitar, por exemplo, que eles desenvolvam um texto sobre essa temática, trazendo os argumentos, ou que eles defendam essa posição, esse tema com os argumentos próprios. A gente pode, por exemplo, solicitar que eles façam uma análise ou um estudo de caso. A gente oferece um caso, pede que eles façam uma análise, pode ser um caso clínico ou um outro tipo de caso, para pedir que eles analisem à luz dessa temática, tragam hipóteses de soluções para os problemas que estão sendo discutidos ou para os problemas que estão trazidos naquele caso clínico. A ideia é que eles não simplesmente digam o que eles entenderam, mas que eles peguem esse saber e coloquem eles em prática. E essa prática, ela deve se aproximar o máximo possível daquilo que vai ser a utilização desse saber na vida, na vivência desse participante. Então, se a gente está falando, por exemplo, de usuários do serviço de saúde, o ideal é que a gente crie casos, por exemplo, hipotéticos de pessoas ou casos que falem sobre uma comunidade que está enfrentando um determinado problema e que coloquem eles para levantar hipóteses e discutir essa situação que se assemelha à situação ou à realidade em que eles vivenciam. No passo 5, é chegado o momento de socializar aquilo que foi construído com o grupo maior. Então, as duplas ou os grupos menores, eles compartilham com o grupo maior aquilo que eles construíram, o saber que eles construíram, o entendimento que eles tiveram da temática que foi discutida. Novamente, essa apresentação, ela pode ser feita por cartaz, por uma apresentação em slide também para o grupo maior, mas a gente sempre busca incentivar que os participantes usem de criatividade. Então, eu posso trazer essa partilha de conhecimento através de uma apresentação teatral, de um poema, de música, de um cordel, de uma maquete. O que vale é usar a imaginação, para que a gente possa compartilhar o saber que foi construído nos pequenos grupos e trazer, novamente mais saberes para todo o grupo, para que esse grupo possa se apropriar desse novo saber e construir mais um pouco de conhecimento. E o último momento da oficina é o momento de avaliação. Aqui é uma autoavaliação
de cada participante e uma avaliação também da oficina. A gente solicita que os educandos, eles avaliem como é que eu cheguei até aqui, né? Como é que eu cheguei nesta oficina? Como é que eu estou saindo desta oficina? O que foi que eu construí nesse momento? Como é que foi participar dessa ação? O que mais me movimentou de forma reflexiva e de forma afetiva ao trabalhar essa temática? A gente também solicita que eles tragam sugestões para melhorar a dinamicidade da atividade. O que funcionou? O que não funcionou naquela oficina? Esse é um espaço de produção também de conhecimento para o educador e o educando em si. O educador também deve aproveitar esse momento para fazer uma autoavaliação. Avaliar aquilo que eu planejei, foi possível de executar na íntegra, da mesma forma como eu pensei? O que funcionou daquilo que eu pensei e o que não funcionou? Né? O objetivo principal da minha oficina, ele foi atingido? E outra coisa muito importante, que é a gente lembrar lá daquilo que é dito por Paulo Freire, né? Da tríade de Paulo Freire. Eu criei um conhecimento. O que eu vou fazer com esse conhecimento que foi produzido a partir daqui? No tipo de educação dialógica e na educação ativa, o chamado para a ação, ele é contínuo. Da mesma forma que o chamado para refletir sobre essa ação, ele também é contínuo. Então, ele é, na verdade, uma ação cíclica, né? Nós somos chamados a agir e, ao mesmo tempo, a refletir sobre essa ação. Então, essa é uma ação que não se pretende parar. Essa é uma ação que pretende que o processo de aprendizagem, o processo de educação, ele seja algo contínuo. E a gente já falou sobre isso também na aula 2, né? Sobre a educação permanente em saúde, que também se propõe a ser um processo contínuo, que não tem parada dentro da educação e da construção de conhecimento. Bom, claro que existem desafios para a aplicação das oficinas pedagógicas dentro do contexto do SUS, principalmente dentro dos contextos institucionais. Primeiro, existe uma acomodação do método tradicional. É um método passivo, é mais prático, digamos assim, manter aquilo que a gente já sabe e aquilo que a gente está acostumado a fazer. Existe muitas vezes uma desmotivação da equipe de levar essas ações à frente porque existe uma falta de apoio da gestão para a realização de atividades dentro dos métodos educativos. Muitas vezes também, quando a gente realiza esses métodos, pode haver um estranhamento dos participantes por chegar e esperar uma palestra e, ao contrário, perceber que ele é chamado a trabalhar junto, chamado a construir aquele conhecimento que ele achou que ele ia chegar e ia ser só uma absorção, né, de um conhecimento que estava sendo transmitido. Isso muitas vezes faz com que esses participantes fiquem inseguros de desenvolver uma atividade que dá mais liberdade a eles e não é baseado em uma explanação teórica, em uma aula expositiva. E a gente tem ainda uma ideia de que a prática inovadora ela ameaça as concepções de educação que são conhecidas até agora. E, na verdade, isso não é uma verdade. A gente já discutiu lá na primeira aula que não é real. Esse método de educação ativo, na verdade, ele tem como objetivo justamente oferecer e suprir as demandas da contemporaneidade da educação. E existe também uma falsa crença de que a aprendizagem ativa ela não é uma aprendizagem séria.
o fato dela acontecer dentro de um contexto que promove a ludicidade, de um contexto que se propõe ser mais informal, mais dinâmico, ele não é algo sério. Mas, na verdade, ele é algo muito sério. E é algo que pretende justamente trazer um conhecimento que seja mais significativo, e um conhecimento que vai ser provavelmente mais colocado em prática. Bom, ao assistirem essas aulas, vocês já devem ter iniciado os planejamentos das oficinas de vocês. Utilizem os saberes que foram obtidos nesta aula e também os saberes obtidos a partir das leituras dos materiais de apoio. Isso para que vocês possam aprimorar o trabalho que vocês já iniciaram e que já está em curso. Havendo dúvidas, estamos sempre disponíveis, nós, professores e tutores, dentro dos fóruns. Bom trabalho e um abraço!